Muito bem, belezas. Voltamos aí para a continuação do nosso encontro de hoje. Estamos falando aí de garantias, privilégios, preferências do crédito. E antes do intervalo, eu passei para vocês aquele rol dos chamados créditos concursais, aqueles que fazem parte do concurso de credores, que vão ser pagos dentro daqueles limites de habilitação do crédito, belezinha. Só tomem cuidado na prova, que além dos créditos concursais, nós temos créditos extraconcursais. Então, aqui comigo. Então, nós temos, além dos créditos concursais, nós temos os chamados créditos extraconcursais. Por óbvio, estes créditos, eles não fazem parte do concurso de credores. É o que acontece, por exemplo, com a remuneração do administrador judicial, as importâncias passíveis de restituição, e aí eu pergunto para vocês o seguinte: eu posso falar em crédito tributário extraconcursal? Ou seja, porque a gente sabe que o crédito tributário não precisa se habilitar. Mas eu posso falar de crédito tributário que não participa do concurso de credores? Olha só, se você pegar o disposto no artigo 188 do CTN, você vai ver que quando eu tenho créditos que o fato gerador ele ocorreu após a decretação da falência, esse crédito que vai se originar da ocorrência desse fato gerador será um crédito extraconcursal. Então, o fato ocorreu após a falência? Ocorreu. Então, vou te dar um exemplo. A empresa, ela não pode continuar existindo, mesmo estando falente? Pode ou não pode? Pode. Então, imagine, por exemplo, o administrador judicial entendeu o seguinte: olha, seria interessante, até mesmo para aumentar o patrimônio a ser fracionado entre os credores, é até interessante que a empresa continue existindo. Vamos imaginar que, para a mantença do negócio da empresa, eles resolvam, após a decretação da falência, comprar veículo. Então, por exemplo, comprar uma van, comprar um caminhão. Você tem um fato gerador de IPVA após a decretação da falência. Então, o crédito tributário que vai se formar, ele é extraconcursal, ele entra no concurso. Então, não adianta falar assim, depois eu comprei o veículo, põe o crédito aí no bolo. Não, filho. Ele não entra nesse rolo. Porque o fato gerador ocorreu após a decretação da falência. Tá? Então, se perguntar para você em prova, mas tem crédito tributário extraconcursal? Você fala, tem. Se o fato gerador ocorrer após a decretação de falência, ele não vai entrar no concurso de credores. Tá? Existe, inclusive, gente, uma preferência do crédito tributário entre entes federativos.
Então, nós temos, inclusive, uma preferência do crédito tributário entre entes federativos. Então, pense, por exemplo, num devedor que ele está devendo para mais de um ente federativo. Então, dos entes federativos, quem vai receber primeiro? A União. Então, primeiro será a União. Em segundo, recebem os estados. E os estados recebem, se ele estiver devendo para mais de um estado, isso será pro rata. Pro rata não é para os ratos, pro rata por rateio. E, se sobrar alguma coisa, em terceiro lugar, recebem os municípios do mesmo jeito. Pro rata. Então, primeiro vai receber a União. Se sobrar dinheiro, os estados recebem. E ainda, se sobrar alguma coisa, vai para os municípios. Geralmente não sobra jossas. Mas, se sobrar, vai. E também existe uma preferência, inclusive, entre os tributos. O DF, o colega perguntou, ele vai entrar juntamente com os estados. Tem inclusive uma preferência com tributos. O que você acha que tem que se pagar primeiro de tributo? Primeiro, contribuição de melhoria. Depois, as taxas. E, por último, os impostos. Por quê? Porque os dois primeiros são tributos vinculados, ou seja, eles dependem de uma contraprestação estatal, quer dizer, a prestação da atividade ocorreu. O Estado já prestou o serviço. O Estado já realizou a obra. No imposto, não. O imposto é um tributo não contraprestacional, então não gera contraprestação imediata. Então, primeiro, se paga aquilo que já se foi prestado. Então, já se foi executada uma obra, já se prestou um serviço público, já se exerceu o poder de polícia. Então, primeiro, contribuição de melhoria, depois, taxa, que são tributos vinculados. Por fim, impostos. Tá? Maravilha. Então, estes são os itens importantes para que vocês guardem dentro das preferências do crédito tributário. São os principais itens que vocês devem guardar para a prova. Então, nós falamos do primeiro item, garantias do crédito, não é isso? Segundo, nós falamos de preferências, não é isso? E agora, você vai colocar comigo o item de administração tributária. A administração tributária vai estar prevista entre os artigos 194 até o artigo 200 do CTN. Quando a gente fala sobre administração tributária, nós estamos falando de entidades ou órgãos que realizam a arrecadação e realizam a fiscalização de tributos. E você deve lembrar que quem pode arrecadar e fiscalizar tributo, segundo o STF, é toda pessoa jurídica de direito público. Então, quem vai arrecadar e fiscalizar tributos? São os próprios entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios com seus órgãos de arrecadação, e autarquias e fundações públicas, se houver a delegação de capacidade. Tá bom.
Como é que esta atividade é custeada? A gente fala a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que é um órgão público vinculado à União, hierarquicamente subordinado à União. Primeiro, ela é hierarquicamente vinculada ao Ministério da Fazenda, e o Ministério da Fazenda vinculado à União. Mas como é que se custeia a Secretaria da Receita Federal? Como é que se custeia a Secretaria de Fazenda? Se você pegar a nossa Constituição, o custeio da administração tributária se dá por meio de impostos. É o que diz o artigo 37, inciso 22 da Constituição, e você também vai ver uma parte disso no artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal também. Então, a administração tributária é custeada por imposto. A administração tributária, ela é dotada de poder de polícia. O poder de polícia tem a sua definição no artigo 78 do CTN. É facilmente para você guardar. O poder de polícia é o poder de fiscalização administrativa que limita direitos individuais relativos à liberdade e à propriedade em decorrência do interesse público. Nós estudamos o poder de polícia quando estudamos, dentro do direito administrativo, os poderes administrativos. Dentre os poderes administrativos, nós temos, do outro lado, por gentileza, produção. Dentre os poderes administrativos, nós temos o poder vinculado, poder discricionário, o poder hierárquico, o poder regulamentar ou normativo, o poder disciplinar e também o poder de polícia. Esse poder de polícia, ele tem atributos próprios que são vinculados, inclusive, à própria fiscalização tributária. Dentre os atributos que são próprios do poder de polícia, o primeiro que você vai marcar aí é a discricionariedade. Eu te pergunto, o fisco tem o dever de fiscalizar ou o fisco tem a escolha de fiscalizar ou não? Bom, se ele tem o dever de fiscalizar, então a discricionariedade não é com relação à fiscalização em si. Que a fiscalização vai ter que ocorrer de qualquer jeito. A discricionariedade está onde?
no modo. Então, a fiscalização, a discricionariedade no poder de polícia está no modo e na forma de fiscalização. A fiscalização, ela deve ser realizada de maneira que mais interesse a coletividade. Então, existe aqui uma análise de mérito administrativo. Nós temos, nesse caso, um juízo de conveniência e de oportunidade. Então, toda a fiscalização tributária ela deve ser realizada com aquilo que mais interesse à coletividade. Mais interesse à administração pública, no sentido de coletividade, o interesse público primário. Então, o modo em que vai ocorrer a fiscalização deve ser o modo que melhor atenda o interesse do coletivo. Então, isso é a discricionariedade. Temos a autoexecutoriedade, que é um outro atributo. Esse atributo aí, queridos, da autoexecutoriedade, eu quero que vocês anotem o seguinte. Na autoexecutoriedade. Coloquem assim. A fiscalização tributária ocorrerá independentemente de autorização judicial. Ponto final. Então não existe essa coisa, prezado, do fisco chegar, por exemplo, na fiscalização de uma empresa, o cara chegar para o fisco e falar, vai buscar um mandado judicial para poder entrar. Não preciso. A minha atuação, ela independe de qualquer autorização do judiciário. Ainda tem uma coisa mais pesada ainda, que adveio com o artigo 6º da Lei Complementar 105 em 2001. Esse artigo 6º, ele possibilita o seguinte: o fisco ele pode ter acesso a dados bancários sem a necessidade de autorização judicial. Você fala, pera aí. O fisco ele pode ter acesso aos meus dados bancários sem que precise de autorização do judiciário? Sim. Mas isso não é quebra de sigilo? O STJ entendeu que não. E o Supremo também não. Qual foi o motivo? O STF chegou na seguinte conclusão, mira a situação. Ele falou, olha, eu só poderia dizer que é uma quebra de sigilo se essas informações saíssem do âmbito da própria administração pública. Porque como ela está sendo utilizada pela administração pública para fins de fiscalização e arrecadação, isso não é quebra de sigilo. Seria quebra de sigilo se essas informações fossem passar para terceiros não interessados.
Então, eu vou dar alguns dados para vocês. O fisco tem convênios que são feitos com as empresas administradoras de cartões de débito e crédito. Num desses convênios que foi firmado pela Secretaria da Receita Federal, as secretarias fazendárias dos estados também têm. Mas para que você tenha uma noção. Se você movimenta no cartão de crédito valores superiores a R$5.000, R$5.000 a mais, a empresa já é obrigada, a empresa administradora de cartão de débito e crédito, Visa, Mastercard, ela já é obrigada a informar isso para a Secretaria da Receita Federal. Qualquer movimentação que seja superior a R$5.000. Isso já existe. E a Fazenda, por exemplo, a Fazenda Estadual também tem convênios onde ela pode requerer o seguinte, ela chega perante o fisco, ela chega perante a empresa de cartão de débito e fala assim, ó, eu quero que você me passe todas as vendas que foram feitas em cartões de débito e crédito nesse período. E a empresa administradora é obrigada a fornecer. Isso justamente para analisar o seguinte, se a empresa, tudo aquilo que ela movimenta nas máquinas está sendo declarado. Saída, entrada, vem comigo aqui, produção. Saída, entrada, pode deixar mais aberto agora. Então, analisa a seguinte circunstância, no caso. Isso é uma zica. Você vai falar assim, mas o fisco tem acesso apenas aos valores? Ou o fisco tem acesso a quem, por exemplo, comprou algo? Seja pessoa física ou jurídica. A tudo. Toda a movimentação. Ah, mas isso é uma afronta. Já foi decidido assim. Isso não vai mudar. Pelo menos não com essa composição atual. Então, o que acontece? Por que o fisco tem acesso a essas informações? Primeiro, para saber se aquilo que você declara para fins de imposto de renda, ou até mesmo uma pessoa jurídica, é compatível com aquilo que você gasta. A pessoa fala, não, eu ganho R$5.000 mensais. Tá bom. Aí vai ver a movimentação de cartão de crédito dela, 15. O cara fala, tá, peraí. De duas, uma. Ou você é pródigo, ou você está mentindo. Então eu vou te dar a chance de você se corrigir. Eu vou de colocar na malha e vou pedir explicações. Se você realmente ofere mais e não declarou, eu vou te dar a oportunidade de se redimir, fazer uma retificação e recolher a diferença. Se você não fizer, eu posso, inclusive, fazer uma representação para fins penais. Eu digo que você está sonegando. Que hoje, agora virou moda, tudo para a fazenda é sonegação. Absolutamente tudo é considerado. Prove você que não é. Tem um outro atributo, que é a imperatividade. Que vai justamente analisar o seguinte: a fiscalização tributária, ela vai ocorrer independentemente da autonomia de vontade das partes. Quer dizer, então não tem esse negócio de, eu não acredito, eu não desejo ser fiscalizado agora. O cara fala, filho, é o seguinte, você não tem que querer nada. Isso vem de um poder de império. Eu venho e fiscalizo quando? Quando eu quiser.
Por isso que tem gente que fala o seguinte, ai, Caio, eu não quero fazer nenhum planejamento tributário na minha empresa, porque como eu não faço uma declaração restrita de absolutamente tudo, eu tenho medo de fazer algum planejamento e me atrair fiscalização. Ô, querido, a fiscalização vai ocorrer quando a pessoa me pergunta assim, mas qual que é a chance de eu ser fiscalizado? Eu falei, a partir do momento que você tem um CNPJ. Você pode ser fiscalizado a qualquer momento. Então não vai ser o fato de você fazer qualquer espécie de planejamento que vai atrair fiscalização. Porque não existe essa coisa, você vai marcar um X nas minhas costas porque eu fiz uma compensação. Mas não é isso. Fazenda não age desse jeito. Fazenda analisa vários critérios através de algoritmos. Isso é feito por inteligência artificial hoje. Então não é manual. Não é o cara entrando lá manualmente e falar, olha, escolhi sua empresa. Isso é feito por algoritmo. Isso é totalmente hoje com inteligência artificial. Isso a Fazenda vai se especializar cada vez mais. O cruzamento de dados hoje, por exemplo, vou dar um exemplo que acontece, pessoal que está aí nas nossas unidades de todo o Brasil. Eu vou dar um exemplo do que acontece aqui em São Paulo com uma tal de nota fiscal paulistana. Se você é uma pessoa que tudo aquilo que você efetivamente recebe, você declara corretamente, não vejo problema nenhum em pedir nota fiscal paulistana. Agora, se você tem alguma coisa que recebe e efetivamente não informa, isso acontece muito no meio jurídico com algumas atividades. E acontece mesmo, que muitas vezes a pessoa, por exemplo, isso é muito comum, não estou dizendo que sempre faz isso, mas é muito comum, por exemplo, a pessoa na área penal. O cara fala assim, eu vou fazer uma diligência numa delegacia, vou fazer uma diligência em algum lugar, vou te cobrar X. O cara não vai entrar depois no Carnê-Leão e falar, olha, eu vou pagar o Carnê-Leão da consulta que eu fiz. Dane-se. O cara vai pagar em dinheiro e se exploda. Então, o que eles geralmente fazem? Lógico, isso é feito, não é toda e qualquer circunstância. Isso sempre quando chama a atenção da Fazenda, em volumes mais expressivos. Mas a pessoa começa, ela vai lá e pede a diaba da nota fiscal porque ele quer a dedução lá de parte de IPVA, um crédito que ele tenha. Tá bom. Saiba que tudo aquilo que você informa, que você pede CPF ou CNPJ, é uma forma da Fazenda saber e rastrear, através de inteligência artificial, quais são os seus passos. O que você compra, o que você deixa de comprar, qual é a sua atividade normalmente que você faz. Mas não faz isso. Cala a boca, filho. Nós estamos no século XXI, a pessoa vai fazer isso. E vai continuar fazendo cada vez mais. Isso é uma questão de inteligência, ele vai analisar o quê? Todas e quaisquer informações. Então, se ocorrer algum tipo de escorregada da pessoa declarar determinada quantia e daquilo definitivamente não é aquele montante total, vai cair na malha fiscal para se explicar. No passado, o pessoal não pegava, por exemplo, um monte de recibo de médico. Médico, dentista, junta lá para a dedução da base de cálculo. O quê? Junta tudo. O cara gasta por ano 100 mil de dentista. Você fala, caraca, mano. O cara colocou lente de contato em todos os dentes 12 vezes. Quais de todos? O cara trocou absolutamente tudo. Quando vai ver, o cara é banguelo. O cara fala, mas você gastou quanto aqui? Não, porque eu fiz um tratamento. Tá bom. Gente, quando era no passado, que não tinha cruzamento de dados, e era feito por amostragem, isso era feito por manual. Pensa que o auditor da Fazenda, da Receita Federal, que antes era o TTN, auditor fiscal do Tesouro Nacional, técnico do Tesouro Nacional, lá atrás. O cara entrava numa sala enorme, com um documento que o pessoal preenchia à mão e entregava em disquete. Se você não sabe o que é isso, as pessoas que são mais experientes sabem do que eu estou falando. Mandava. Você acha que o fisco ele chegava e analisava tudo? Ele fazia por amostragem. Entrava e falava, pega esse lote aqui, vamos ver isso aqui. O resto processa. Toca o pau. Hoje, você fala assim, eu paguei médico. Quanto que você pagou de médico? Paguei 15 mil no médico. O cara fala, legal. Se você pagou 15 mil para aquele CPF, então ele tem que declarar que ele recebeu 15 mil. Se ele não declarou que recebeu 15 mil, de duas uma. Ou você não pagou, ou ele não declarou. Então faremos o seguinte, jogamos os dois na malha fina e os dois respondem.
É uma forma de acareação eletrônica. O cara chega para você e fala assim, justifica, pagou ou não pagou? Paguei, está aqui o comprovante e tal, declarou. Então, maravilha, então ele está mentindo. Aí juntam o recibo do médico. Recebeu? Ah, não, o recibo é falso. Filho, the house is down, né? A casa literalmente vai cair. Então, nesse aspecto, hoje, nós temos essa situação. No passado não era assim, mas hoje é. Pode falar, querido. O colega está citando uma situação do seguinte, pode aumentar aí, produção. O colega daqui na sala de aula diz o seguinte, recebeu um cartão de crédito com limite alto, legal, show de bola, foi lá e foi desbloquear. Desbloquear, o cara fala, compareça à Secretaria da Receita Federal. Vai no postinho fiscal, vai ver qual que é a zona que aconteceu. Então é isso, queridos. Hoje, todas as informações elas são eletrônicas. E outra, o fisco vai fiscalizar. Você está embaraçando a fiscalização? Tá. Não tem problema, ele utiliza isso aqui, ó. Coercibilidade. Não significa exercício arbitrário das próprias razões, ou seja, não vai ser a fazer, o cara vai chegar e vai falar assim, ó, sai na mão, o fiscal sai na mão com o empresário, não é isso. O que está se dizendo aqui é o seguinte, simplesmente o fisco chega, ele vai tentar realizar a fiscalização, não conseguiu? Ele solicita o uso da força. Ele solicita o uso da polícia. Dependendo da situação, ou da Polícia Federal ou da Polícia Civil. Até mesmo da Polícia Militar, tranquilo. Vou fiscalizar, o cara não está deixando? É simples. Solicito, vai ver se eu fiscalizo ou não. Vai. Agora veja, esses atributos eles não são ilimitados. Então nós temos também limites da atuação da fiscalização tributária. Esses limites da atuação na fiscalização tributária, o primeiro de um dos limites mais importantes é a razoabilidade e proporcionalidade. Razoabilidade tem a ver com a adequação. Então, a fiscalização ela tem que ser adequada ao caso concreto. Não é porque o agente tem poder que ele pode usurpar ou abusar do poder. Então, tem que ser razoável na sua atuação. E não só isso. Ele tem que ser proporcional. Essa proporcionalidade, inclusive, se analisa dentro das sanções. Não só da fiscalização, mas das sanções. Ou seja, leva-se em consideração que, em matéria tributária, todas as multas e encargos dependem do quê? De lei. Mas a lei também não pode colocar sanções de forma desproporcional, desarrazoada. Então, ela deve ser proporcional aos fins que o Estado deseja. Certa feita, eu me recordo, eu estava defendendo os interesses aí de uma empresa, a dívida originária da empresa de ICMS, originária, de 10 milhões. Após 4 anos, a dívida estava em 41 milhões. Eu quero saber o seguinte, como é que a Receita, como é que a Secretaria de Fazenda chegou em 41 milhões em 4 anos? Eu simplesmente cheguei, contratei um economista, falei com o cliente, falei assim, ó, eu vou precisar de um parecer de um economista bom. Ah, não, tá bom. A gente resolve, paga, tá beleza. Falei para o economista o seguinte, as legislações são essas, as multas são essas, os encargos são esses, os juros são esses. Junta tudo. Faz anatocismo, juros compostos, faz o inferno. Chega em 41 milhões. Não, ele chegou em 29. Não chegou em 41, quer dizer, de onde eles tiraram 41? Aí você vai simplesmente chegar e discutir, não, mas está correto onde, filho? Então, administrativamente, você não vai conseguir resolver nada. Você vai conseguir resolver isso onde? Judiciário. A judiciário você junta
Exato. O colega está falando aqui daquelas mudanças que nós tivemos de moeda e vários planos econômicos. Então, se você pegar, por exemplo, nós tivemos no final da década de 80, início da década de 90, vários planos econômicos. Plano Bresser, Plano Verão, Plano Cruzado 1, Plano Collor, Plano Inferno, plano de absolutamente tudo. Aí foram criados vários indexadores. Esse indexador teve o FIR, Unidade Fiscal de Referência, ORTN, Obrigações Reais do Tesouro Nacional, OTN, Obrigações do Tesouro Nacional, e foram criando vários indexadores. E com isso houve uma desvalorização exacerbada da moeda. E tem muitas multas que foram aplicadas e estão baseadas em legislações anteriores à Constituição de 88, os caras pouco estão se lixando se isso foi recepcionado pela Constituição ou não. Dane-se. Eu estou aplicando o que está na norma. Sim, filho, mas a norma é de 64. Ah, não, mas eu estou aplicando ela. Sim, mas ela foi recepcionada nesses mesmos termos? Será que a ideia do legislador, na época que foi criada, num critério finalístico, teleológico, foi atingir esse valor? São essas razões que são levadas em consideração. Então tem que ser razoável, tem que ser proporcional. E outra coisa, nós temos vedações de sanções políticas, ou chamadas também de sanções indiretas. O que vem a ser uma sanção política ou sanção indireta? O fisco, ele inviabiliza um direito fundamental visando exigir o cumprimento do tributo. Então veja o que ele faz. O fisco inviabiliza um direito fundamental visando atingir o cumprimento. Então, vou te dar um exemplo típico. Ele interdita teu estabelecimento quando você não pagar tributo. Ele veta você emitir nota fiscal enquanto você não pagar tributo. Ele simplesmente apreende mercadoria se você não pagar tributo. Estas sanções políticas, elas são rechaçadas pelo Supremo. Nós já tivemos várias súmulas que falam disso. Nós tivemos a súmula 70, a súmula 323, a súmula 547, todas do Supremo Tribunal Federal que dizem esse respeito. Então, quer dizer, tem que ter limites, não é uma coisa exacerbada. Então, o colega perguntou o seguinte aqui na sala de aula: se não existe limite para a imposição de juros, parte-se da premissa que em matéria tributária todos os juros que são colocados estão na lei. E esse é o problema. Será que realmente estão? E será que são naqueles limites que ninguém para olhar? Por exemplo, quando o empresário ele tem uma situação pela qual ele vê que ele foi colocado numa situação que ou ele parcela para que ele possa obter certidão, ou ele paga a totalidade do tributo. Ele simplesmente faz um parcelamento para ele obter uma certidão rápida. Porque ele precisa operar. Aí, simplesmente, ele pega, paga, ele faz um termo geral de confissão de dívida e depois ele vai ver se aquele valor que ele está pagando é correto ou não. Porque a certidão negativa de débito, ou positiva que vem negativa, tem validade por 6 meses. 6 meses ele sabe que ele opera. E depois disso? E aí vem uma coisa mais legal, né? Que são as questões que envolvem dívida ativa. A dívida ativa tem sua previsão entre os artigos 201 a 204 do CTN e também no artigo 2º da Lei de Execução Fiscal, da Lei 6830 de 80. O que vem a ser dívida ativa? Anote aí. Dívida ativa. É um procedimento administrativo interno, pelo qual o fisco
confere ao crédito tributário presunção relativa de certeza e liquidez, tornando-o exequível. Ponto final. Então, a inscrição endividativa é um procedimento administrativo que ocorre internamente dentro da Fazenda Pública. Qual é a finalidade da inscrição? Conferir ao crédito tributário, não só o crédito tributário, mas qualquer outro crédito, mas eu vou falar aqui de crédito tributário, uma presunção relativa de certeza e liquidez. Certeza quanto à sua existência e liquidez quanto ao seu valor. Presunção relativa porque admite prova em contrário. A pessoa assim mesmo pode chegar e falar, não é isso que é para escrever. Ou eu não concordo com a inscrição. Então, por isso que é relativa, porque admite prova em contrário. A finalidade de inscrever endividativa é extrair um título executivo extrajudicial. E esse título executivo extrajudicial é a CDA, que é a certidão de dívida ativa. Nada mais é a certidão de dívida ativa do que um resumo do termo de inscrição. E aí, através de um lobby, de uma bancada junto ao Congresso Nacional, começou-se a analisar se a inscrição, se a certidão de dívida ativa, CDA, poderia ser levada a protesto. Se poderia existir um protesto extrajudicial de CDA. Aí, através de uma medida provisória, nós tivemos a inclusão no artigo 1º do parágrafo único da Lei 9492 de 97, que é a Lei do Protesto. E aqui se autoriza o protesto extrajudicial de CDA. Só que isso gerou uma baita de um celeuma pelo seguinte: quando a pessoa do contribuinte ou responsável é inscrito em dívida ativa, se ele é inscrito em dívida ativa, ele já está no cadastro de inadimplentes. O CADIM. E o cadastro de inadimplente é uma baita dor de cabeça para aquele que tem inscrição. E começou-se a discutir o seguinte, mas esse protesto extrajudicial de CDA não seria uma forma de sanção política? De inviabilizar um direito do contribuinte para se fazer o cumprimento da obrigação? Até que chegou ao STF uma ação direta de inconstitucionalidade, 5.135, que foi da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que o protesto extrajudicial de CDA é constitucional. Então é possível? É. Por isso que você vê hoje, vou dar um exemplo aqui do estado de São Paulo. Pode voltar um pouquinho lá, produção, no quadro. Você pode se perceber no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, se a pessoa, ela, eventualmente, ela deixou de pagar IPVA até junho, julho, mais ou menos, eles já mandam para a inscrição em dívida ativa
E hoje já mandam para protesto extrajudicial. Já vai para o tabelionato de protesto. E eles colocam uma multa de 100%. Exatamente. O que o colega falou aqui é uma verdade. O IPVA, ele não segue o carro, ele segue o registro, ele segue o documento. Então, vendeu. Se eventualmente a pessoa não fez a transferência, protesto extrajudicial vai vir no seu nome. Isso é fato. E aí tem uma decisão, e aí eu já falo para vocês de antemão. Se isso acontece, o Supremo Tribunal Federal já definiu o seguinte, e nós temos inclusive julgados em tribunais de justiça que dizem que se eu aplico uma multa ou juros de 100%, isso é confiscatório. Isso é considerado medida confiscatória. Mas você só vai conseguir resolver isso judicialmente. Não adianta tentar resolver isso administrativamente, não vai conseguir. E aí, até o colega perguntando, se precisa pagar ou não, isso vai depender. Tem situações que você pode até mesmo impetrar o mandado de segurança e tentar liminarmente que haja uma diminuição. É possível. Depende do montante da dívida. Beleza, queridos? Então, hoje, chegamos até esta parte que se refere à inscrição endividativa. Hoje é nosso penúltimo encontro. Creio que sim. Creio que seja o penúltimo encontro. Veja se é isso mesmo, querida. Acho que é. Tem mais 12 encontros. É o penúltimo encontro. E nós vamos ter o último encontro que vai falar de tributos e impostos em espécie, nitidamente isso, tá bom? Obrigado pela atenção, prezados. Tenham ótimos estudos. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.